top 10 de hoje é histórico. Oi gente, eu sou a Ione Simões do Minha Vida Literária, como é que vocês estão? Hoje eu vim trazer para vocês um top 10 super especial, que é para falar das 10 melhores leituras que a gente realizou aqui no nosso A Vida Literária, o clube de membros daqui do YouTube. O clube de membros é mais uma forma de você apoiar o meu trabalho, uma contribuição que impacta diretamente a minha renda, então muito obrigada por isso. E em troca você recebe mais exclusividade, mais proximidade comigo, é uma experiência muito legal. O nosso A Vida Literária ele existe aqui desde agosto de 2020 e na semana passada eu anunciei para vocês a nova carinha do Minha Vida Literária. Então temos novos níveis de apoio, novos benefícios, uma reestruturação toda que para entender o que aconteceu e tal, assiste aqui ao último vídeo que você vai ficar mais por dentro. Mas assista esse vídeo depois de terminar esse daqui. Por enquanto continua aqui comigo. Bom, um dos benefícios do clube de membros é que a gente realiza todos os meses uma leitura conjunta. Então a gente lê um livro juntos, a gente discute no final do mês através de bate-papo no Google Meets. A gente pode conversar ali, ó, diretamente através de videochamada. E o mais legal disso tudo é que a gente também pode fazer leituras bem interessantes. A nossa primeira leitura conjunta aconteceu em setembro de 2020 e de lá até dezembro de 2023 a gente leu 40 livros, um em cada mês. Eu não vou dizer que a gente leu, de fato, um pouco de tudo, porque tem alguns gêneros que acabam ficando de fora. Por exemplo, eu não sou leitora de fantasia. E a maior parte dos livros que a gente lê são romances, porque o pessoal do clube ama um romance. Não só o pessoal do clube, né? Eu também. Mas ainda assim, a gente leu gêneros variados. Então a gente leu muito romance, seja contemporâneo, de época, comédia romântica. A gente leu também suspenses, lemos ficção científica, até livro de não ficção. Então a gente teve aí uma variação interessante e eu resolvi contar para vocês as 10 melhores leituras, na minha opinião, os 10 livros que eu mais gostei, né? Pessoal que faz parte do clube, vocês podem comentar aqui também quais são os favoritos de vocês para ver se as nossas opiniões bateram. Mas no geral, eu acho que as leituras, ó, deram muito bom. Você vai ficar lambendo meu pé mesmo? Deita, meu amor, não é para ficar lambendo meu pé. Eu vou apresentar os livros aqui para vocês em ordem cronológica de leitura, porque fazer um ranking entre eles, qual que eu é pedir muito de mim. E como eu estou gravando em Santos, boa parte dos livros eu não tenho aqui em mãos para mostrar para vocês, então a gente vai apenas de capinhas aparecendo aqui na tela, maravilhas da edição, ok? Então, um livro que a gente leu ainda em 2020, se eu não me engano, Flores para Algernon, do Daniel Keyes, com tradução da Louisa Geisler. Foi então uma ficção científica, um clássico estadunidense e uma leitura assim arrebatadora, seja porque ele é um livro que é bastante envolvente, então ele traz uma leitura muito ágil, muito instigante e também uma leitura muito potente. Então a gente está falando de um personagem que ele tem uma deficiência cognitiva e ele é submetido a uma cirurgia para que ele fique mais inteligente. E aí um dos aspectos que é muito interessante da gente observar na narrativa é justamente a gente vê ele passando pelas transformações de como ele fica pós-cirurgia. Então, inicialmente, ele tem dificuldade de escrever, né? Então, todo o relatório, todo o acompanhamento que é feito dele é através de diários, de relatórios que ele mesmo escreve. Então, no começo, você vai ter um texto que vai ter vários erros ortográficos, gramaticais, né? Da própria estrutura de frases. E depois que ele passa pela cirurgia, a gente vai vendo essa linguagem dele ficar mais rebuscada, as observações, as percepções dele, principalmente sobre as pessoas ao redor e tal, vai se modificando. E a partir daí que o autor, ele começa a questionar muita coisa, os limites da ciência, né, os limites éticos, morais, o quanto existe de uma questão de poder também, o quanto esse personagem, né, vai ser comparado basicamente a um ratinho de laboratório, o quanto de humano existe nisso tudo. Ele é um livro que acaba sendo também bastante doloroso e emocionante em muitos aspectos e foi uma leitura extremamente marcante. Ele entrou para as minhas melhores leituras do ano que eu li e é um livro que eu sempre que eu posso tô lembrando aqui também de fazer a indicação, porque
realmente é uma ótima leitura e foi muito gostoso poder ler e discutir com o pessoal daqui do Clube de Membros. Outro livro que foi totalmente já diferente desse, e aí ele já foi leitura de 2021, se eu não me engano, 7 Minutos no Paraíso, da Vitória Gomes, que é o primeiro livro da série dela, Amores Australianos. A Vitória é brasileira, mas ela foi morar na Austrália, e essa série dela, que é composta de 4 livros, ela resolveu escrever para mostrar um pouco, né, de como era essa vivência na Austrália, poder fazer homenagem a esse país que se tornou a nova casa dela. E, gente, a Vitória tem uma escrita que é tão gostosa, o livro foi tão envolvente, ele foi muito sucesso no clube também. Ele é uma publicação independente. Falando dele agora, né, eu fico triste em pensar que, na realidade, eu não dei continuidade pra série, né? Eu acabei não lendo os outros volumes, mesmo querendo muito. Vamos ver se eu consigo resolver isso esse ano. Inclusive, talvez ler outros livros até da Vitória, porque ela tem outras publicações. E eu acho que uma das coisas mais gostosas nesse livro é ver também a construção da protagonista. Porque se você pensa em protagonista empoderada, é dessa protagonista que a gente está falando. Ela é uma jornalista, ela é uma mulher negra, uma mulher gorda, e ela vai cobrir uma reportagem na Austrália. Ela tá mudando de país, ela veio do Canadá, e aí ela resolve se envolver com um garçom que é um dos donos de um dos bares ali da vizinhança que ela tá morando, e eles fazem um acordo de que não vai ter sentimento, eles só vão se envolver ali casualmente, e a gente sabe que essas coisas, né, nunca dão certo. E a autora constrói muito bem a relação dos dois, a química entre os dois, e de novo, como eu falei, esse empoderamento aí da protagonista. Então, ela é o tipo de mulher que você olha e fala, eu quero ser que nem ela quando eu crescer. E é muito gostoso também porque ela vai trazer esse paralelo dessa investigação, dessa reportagem. Não acaba não sendo o foco da história, mas a gente tem um extra para além do romance que deixa a história mais interessante. E aí, já indo para a leitura de 2022, um dos livros mais hypados dos últimos anos, que segue entrando na lista de mais vendidos ano após ano, A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, com tradução da Adriana Fidalgo. Esse aqui eu acho que foi um dos recordes de participação, de discussão, e foi também uma das discussões assim mais emocionantes que a gente teve. Como ele é um livro que fala muito sobre saúde mental, a gente pôde não só discutir sobre o livro, mas cada pessoa trazer o seu relato pessoal de situações, de dificuldades que já viveu, envolvendo questões de ansiedade, de depressão, de tentativas de suicídio, porque são coisas, né, que o livro aborda. Ele é um livro que ele tem um toque aí de magia, porque a gente tá falando de uma protagonista que ela decide cometer suicídio depois de muitos anos de frustração e de a vida dela tá num ponto em que ela realmente não vê saída, e ela vai parar numa biblioteca chamada de A Biblioteca da Meia-Noite, na qual ela tem a oportunidade de ver livros diferentes da vida dela que trazem diferentes rumos que a vida dela poderia ter tomado a partir de micro decisões diferentes. Então ele é um livro que ele vai falar muito dos nossos e se, dos arrependimentos que a gente carrega, do se faz sentido a gente carregar essas coisas com a gente. Então ele me trouxe reflexões que foram bastante importantes. Ele é um livro que eu não acho que ele seja assim, uau, surpreendente. Eu acho que, na verdade, ele é até bastante previsível, né? Você consegue perceber a linha que o autor está construindo ali, mas eu acho que a experiência de leitura, ela vale muito mais do que ele ser ou não previsível, né? Foi uma leitura que me prendeu muito. Foi um livro que eu li em apenas um dia, de tanto que ele me instigou. Então ele trouxe essa coisa da leitura gostosa, da leitura voraz, e que traz reflexões que eu falei que acabam sendo bastante pertinentes, que eu acho que elas vão conversar com cada pessoa de modo muito particular. Então foi também uma leitura muito marcante. E aí, assim, num mês a gente leu A Biblioteca da Meia-Noite, 2 meses depois a gente leu esse outro livro que eu vou mencionar, e que inclusive a protagonista homenageou os nomes de um dos níveis de apoio aqui do Nossa Vida Literária, A Vida Invisível, de Ed La Rue, Davi Schwab, com tradução da Flávia de Lavor. Esse aqui até também foi uma surpresa ele estar presente, porque ele é um livro que ele traz uma pitada também de magia. A fantasia ali funcionou bem, foi suficiente para me envolver. E a gente tá falando de uma personagem que ela viveu, nasceu aí no século 17, 18, agora eu não lembro exatamente qual foi o ano, mas ela estava fadada a ter uma vida que ela não queria levar. Então, desesperada para poder fugir disso, ela faz um pacto com um ser aí em que ela vai ser imortal. Só que o preço para ela ser imortal é que ela nunca vai ser lembrada por ninguém. E é um livro assim, gente, ele é
ele é tão artístico, sabe? Ele é tão arte, seja pela maneira da escrita, então a escrita da autora é extremamente poética e sensível, seja porque ele fala muito na importância da arte, né? Então ele é um livro que ele traz um panorama histórico que a autora incorpora muito bem na fantasia dela, então ela brinca com essa historicidade, colocando elementos ficcionais no meio disso tudo. E ele vai fazendo esse acompanhamento realmente da arte, né, com o passar do tempo, falando da importância dela nas nossas vidas, atrelada à questão da memória. Final de Ed La Rue, gente, assim, o finalzinho mesmo, tipo, o último parágrafo traz uma das maiores reviravoltas que eu já li, que te deixa assim com aquela sensação de perdi o ar. Enfim, é um livro também fantástico, maravilhoso e que também foi uma leitura que rendeu bastante gente nas nossas discussões e que rendeu uma discussão também muito gostosa. E aí também é uma leitura que foge do romance, que também vai trazer um aspecto de memória muito presente, que a gente também realizou em 2022, aliás, foi a nossa última leitura de 2022. Recursão, do Blake Crouch, com tradução da Sheila Lousada. Então a gente tem aqui também uma ficção científica. A gente vai trazer a história de um policial. Ele é chamado ali para investigar uma tentativa de suicídio de uma cientista que ela estava investigando a cura para o Alzheimer. E esse policial, ele tá passando por uma questão de luto muito forte. E um dos pontos aí dessa trama é que as pessoas estão desenvolvendo uma doença em que elas têm memórias de coisas que nunca aconteceram com ela. Então ele é um livro que, assim, ele chega num ponto que as coisas ficam todas, parecem meio doidas, porque ele vai envolvendo cada vez mais diferentes linhas temporais, diferentes acontecimentos, rumos, né, assim, linhas paralelas. Só que uma das coisas que a gente até conversou no clube é quão incrível o autor consegue ter o domínio disso tudo que ele está desenvolvendo. Então, mesmo que ele esteja deixando a história cada vez mais complexa, ele não se perde no que ele está fazendo e ele não deixa a história confusa. E assim, ele parte também para vários conceitos de neurologia, de psicologia e tal. Isso também não vem num linguajar ou de uma forma que fique confusa pra gente. É daqueles livros que você não consegue parar de ler, que ele é muito envolvente, que ele vai ter também um peso aí no sentido do impacto que ele causa. Ele não é uma leitura pesada, me expressei mal, mas ele causa um impacto que permite também reflexões que são muito interessantes. Como eu falei, a memória é um dos aspectos centrais desse livro. Tem também aí boas reviravoltas e acaba sendo um livro bastante sensível e emocionante. Então, se você não fez essa leitura, faça. E agora, todos os livros que eu vou mencionar foram leituras de 2023. A primeira leitura que a gente fez em 2023 foi Quanta Coisa Pode Estar Logo Ali, da Lula Salgado, que eu já elogiei assim ao máximo aqui no canal. Ele entrou em vídeo de melhores leituras do ano. Eu fiz vídeo resenha sobre ele porque eu fiquei tão empolgada, tão impactada com a leitura que eu precisava fazer um vídeo dedicado falando de tudo aquilo que ele me fez sentir. E principalmente, né, eu acho que ele me trouxe esse impacto tão grande justamente porque ele é um livro young adult com uma personagem adolescente. É um gênero que assim, não tem tido tanto interesse de ir atrás para ler e ainda assim ele conseguiu conversar comigo de várias maneiras diferentes. Então a protagonista, ela tá passando também por aquele momento de final de adolescência, que ela vai entrar na faculdade, e ela tá vendo a vida dela mudar drasticamente, e ela tá completamente perdida ante essas mudanças, né? Se sentindo muito, de certa forma, até paralisada sobre o que fazer agora. Então, ela ia entrar numa faculdade, a família dela tem certeza que ela vai passar no vestibular e ela não passa. Só que ela não tá chateada porque ela não passou. Ela tá, na verdade, pensando em como lidar tudo isso porque ela se sabotou no vestibular porque ela não queria fazer aquele curso. Ela não sabe como dizer pra família que ela não quer aquilo porque ela também não sabe dizer o que de fato ela quer. Então, assim, eu acho que a Lola, ela conversa muito bem com essa fase da vida. Ele foi o livro que eu gostaria de ter lido quando adolescente, quando eu tava nessa fase, porque eu fui também fazer uma faculdade que, no fim das contas, né, não era o que eu queria fazer. Eu também não sabia o que eu queria naquela época. E assim, eu lembro de me sentir tão angustiada, de não conseguir ver perspectiva, de não saber exatamente como as coisas aconteceriam, que eu acho que se eu tivesse lido um livro como esse, né, que fala, calma, né, as coisas acontecem desse próprio modo, calma que vai dar tudo certo, você tem alternativas e tal,
teria sido assim um abraço muito grande. E ainda assim esse livro também conseguiu conversar com a Ione adulta, né? Então, porque de novo, a gente continua passando por mudanças, transformações na nossa vida em qualquer fase da vida. Pode ser que não sejam as mesmas de quando a gente era adolescente, mas ainda assim a gente segue se transformando. E as mudanças, né, elas seguem assustando a gente muitas vezes. Então, esse livro conversa muito com isso. E outra coisa que eu acho incrível aqui é como a Lula constrói os personagens. A gente tá falando de personagens que são falhas, que erram, né? Que erram, que acertam. A gente não tem uma personagem que não cometa erros aqui, né? A própria protagonista, eu acho que ela é muito bem construída, porque, sim, muita gente acaba lendo e acaba não gostando dela, acha que ela é muito reclamona, acha que ela é muito imatura. E assim, eu acho que ela é uma adolescente, óbvio que ela vai ser imatura, né? A gente não tem maturidade, aliás, a gente não tá na idade de ter maturidade, a gente tá na fase de se descobrir, né? De começar a entender algumas coisas, as escolhas que a gente vai fazer, como a gente pode fazer isso com responsabilidade. Então a gente tá adquirindo essa maturidade. Acho que a Lola, ela foi muito certeira em como construir a personagem e também as demais que estão rodeando ali, principalmente por essa perspectiva de que sim, as pessoas vão errar, e tudo bem, a gente pode passar por isso, a gente pode lidar com isso de diferentes maneiras. E aí, assim, eu acho que no mês a gente leu esse livro, no mês seguinte a gente leu esse outro que eu vou falar agora, que foi O Pequeno Café de Copenhague, da Julie Kaplan, e tradução da Carolina Rodrigues, que foi outro também que eu já enalteci horrores aqui. Ele é o primeiro livro da série Destinos Românticos da autora, alguma coisa assim. Cada livro vai trazer uma personagem diferente, se passando num país diferente. Até o momento a gente tem acho que 10 livros publicados lá fora, e a Arqueiro tá aos poucos traduzindo esses livros aqui para o Brasil. Eu ainda não li os demais, eu só li esse primeiro. Em parte, né, a autora, ela trabalhou como agente de viagens, ou ela era jornalista, que ela tinha que fazer também essa parte sobre viagens em diferentes países. Não lembro agora exatamente qual era a profissão dela, né, mas ela trabalhou pesquisando e conhecendo muitas culturas, e por isso ela quis escrever esses livros, né, uns passando em cada país. E uma das coisas que eu mais gosto desse livro é justamente, né, o retrato que ela faz ali da Dinamarca, né, de Copenhague. Foi um livro que, assim, que eu terminei querendo conhecer aquele país e também terminei querendo, sei lá, né, abrir um café com uma livraria aconchegante em que eu vou poder ter um contato mais próximo com as pessoas que estão ali. Ele é uma leitura muito gostosa, eu acho que ela desenvolve bem a protagonista, desenvolve bem o romance, ela traz personagens secundárias que agregam a história, deixam a história mais divertida. E principalmente ela foca então nessa questão da cultura. Ela fala muito sobre o fato de, sendo um país extremamente frio, que boa parte do ano ele vai ter poucos dias, né, de luz, então a duração dos momentos de escuridão do dia vão ser maiores do que os tempos de luz, o que faz com que as pessoas fiquem muito abrigadas dentro de casa, e isso aumenta demais, né, a predisposição, por exemplo, para depressão e, enfim, outras questões do tipo. E por isso eles têm uma cultura muito forte, né, de apreciar pequenos momentos, a beleza no dia a dia, o aconchego no dia a dia, as conexões que a gente pode estabelecer com as pessoas, aquela coisa de você realmente fazer pausas. Então, tipo, tava trabalhando, agora eu parei, agora vai ser meu momento de descanso, deixa eu aproveitar isso daqui, deixa eu ter uma conexão sincera com outra pessoa, né, ao invés de ela conversando e tá, sei lá, olhando o celular ao mesmo tempo. Então ele traz, né, uma perspectiva toda que é muito aconchegante, que conversou muito comigo e que proporcionou, no fim das contas, uma leitura também super delicinha. Todos esses livros que eu tô mencionando, eles estiveram aí nos meus melhores do ano, foram leituras muito impactantes. E entre elas, Adultos, da Marian Keyes, com tradução da Caroline Horta. Esse é o livro mais maduro da Marian Keyes, seja porque ela está falando de protagonistas mais velhas, então a gente tem personagens em grande parte com mais de 40 anos, embora a gente tenha um núcleo aí que seja personagens um pouco mais novas. Mas mais do que isso, né, os temas que ela aborda, a forma de como ela desenvolve a história, tudo isso tá muito amadurecido. Ela trata de questões que são muito pertinentes à vida adulta. Eu acho que não teria um título melhor para esse livro. Ele traz essa energia caótica da vida adulta, sabe? Da vida às vezes tá tomando rumo que você fala, meu Deus,
o que eu tô fazendo da minha vida, pra onde eu vou. E principalmente ela faz tudo isso com a leveza e o humor que são típicos da escrita da Marian Keyes. Se transformou também em um dos meus livros favoritos da autora. É um livro assim que ele é um calhamacinho, porque ele tem várias perspectivas, mas que ela também não se perde, ela desenvolve muito bem e amarra essas perspectivas como um todo, por meio de uma leitura também que é muito gostosa. Eu acho que no começo, se eu não me engano, eu demorei um pouquinho para entrar na história, no sentido de que tem muito personagem, tem muitos nomes, muitos pontos de vista, então eu demorei um pouco para me situar, mas a partir do momento que eu me situei, que eu tava dentro da história, ela assim fluiu completamente e eu fui ficando cada vez mais engajada com o que estava acontecendo, cada vez mais próxima das personagens, torcendo por elas e querendo saber cada um dos desdobramentos. Um dos livros também mais sensíveis que eu li no ano passado, Água Fresca para as Flores, da Valérie Perrin, com tradução da Carolina Selvatici. O que eu achei mais incrível nesse livro é o quanto a autora consegue ter uma escrita poética, sensível e ao mesmo tempo que tem um tom assim tão coloquial. Logo a primeira frase do livro, eu já fiquei surpresa, né, de ver uma frase assim bem coloquial mesmo, né, uma expressão que a gente utiliza assim rotineiramente, sendo que eu sabia que esse era um livro que tinha todo esse ar sensível, poético e tal. Então eu acho que ela faz esse balanço muito bem, porque ele é um livro que ele aborda questões que são pesadas, ele fala principalmente do luto, só que ele não é um livro pesado, né? A autora consegue fazer esse balanço para entregar também um livro que vai ser sensível, emocionante, instigante, porque ele tem um mistério acontecendo ali também que me pegou totalmente, eu não queria parar de ler, e que, enfim, ele consegue ter todas essas características sem ser aquele livro que você termina deprimido, pesado, muito pelo contrário, né? Ela faz metáforas muito bonitas envolvendo flores, o plantio, ela alterna diferentes linhas do tempo, traz perspectivas diferentes também, e ela também é muito habilidosa em amarrar tudo isso. Então, foi uma leitura com certeza assim que eu vou carregar comigo. Meu livro tá cheio de marcações, de tantas citações bonitas que tem. E eu também já tô muito curiosa para ler mais da autora, porque eu fiquei bem encantada por esse. E aí, finalizando, um dos grandes best-sellers brasileiros também dos últimos anos, Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que foi a nossa leitura de dezembro. Eu pude fazer a leitura pela Audible, né? Então, ouvindo aí a narração da Zezé Mota, que também tá incrível e que ressalta alguns aspectos, principalmente da questão da sonoridade da escrita do Itamar. Ele é um livro também que ele tem uma oralidade muito presente e a gente consegue perceber isso ali na narração. E ele é um livro que, assim, eu não sabia muito o que esperar, né? Eu sabia que ele tinha um quê de realismo mágico, né? Segundo as divulgações do livro. Eu sabia que ele contava a história de duas irmãs que eram afetadas por um acontecimento na infância, mas tudo estava meio obscuro para mim, né, a respeito de que direções o livro tomaria, ou o que o autor trabalharia, né? Eu não sabia muito o que esperar e foi uma grata surpresa, porque o Itamar também ele tem uma enorme potência e uma enorme capacidade para contar história, então para conduzir a gente por tudo aquilo que ele está desenvolvendo. Ele vai começar então o livro a partir da infância dessas duas irmãs, ele vai pouco a pouco fazendo desdobramentos, trazendo personagens, outros membros da família, e aí ele vai habilmente conectando também essas histórias até que chega num ponto que você vê como elas formam realmente um todo. Ele tem uma escrita maravilhosa, assim, lindíssima, de eu ter ficado arrepiada em várias passagens, assim, pelo impacto que elas causaram. E ele aborda questões que são também muito pertinentes. Então a gente tem uma questão de religiosidade na trama, que ela é essencial no que ele está desenvolvido, ela está inclusive na estrutura da história, porque a gente está falando, né, de muitos acontecimentos que estão conectados a essa religiosidade. Ele vai trazer aspectos sociopolíticos que são extremamente importantes também. A gente está falando de um protagonismo não branco muito forte no livro. Estamos falando da questão da terra, né? Do quanto a gente tem essa terra negada, especialmente as pessoas que são de fato quem trabalham nela, quem produzem, quem cultivam nela. Da luta, né, das pessoas a terem a sua terra, a terem o seu lugar, a terem a sua casa, das discrepâncias, né, que a gente tem socioeconômicas e envolvidas, né, principalmente por questões sociopolíticas. Ele fala muito dos efeitos do colonialismo ali também. Então ele é um livro extremamente rico e que também ele vai trazer uma história assim deslumbrante, seja pela escrita, seja pela beleza de tudo que está envolvido ali também, e com passagens que muitas vezes vão ser também
cruas, até mesmo dolorosas. Eu tô muito curiosa para ler os outros livros do Itamar. O mais recente dele foi lançado há alguns meses e até onde eu saiba, ele tem uma conexão aí também com o Torturado, ainda que não seja uma conexão direta. Você que não faz parte do clube de membros, já leu ou tem interesse em ler algum dos livros que eu mencionei aqui, aproveita e faz a sua inscrição aqui no clube de membros, assina o clube a partir do nível 4. Você pode participar das nossas leituras coletivas, que como você pôde perceber aqui, rendem ótimas leituras, ótimas trocas. É sempre muito gostoso a gente poder discutir as leituras que a gente faz, então vem fazer parte. E você que é membro, conta aqui também para as outras pessoas saberem como foi participar das leituras coletivas até então e falando quais foram os livros que você mais gostou, se a gente, né, tem opiniões semelhantes ou não a respeito desse top 10 melhores leituras. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeos novos e me acompanha também nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato ainda mais próximo. Beijos para todo mundo, até o próximo vídeo.